Vamos conversar agora com o economista, professor Antônio Correia de Lacerda, que é diretor da Faculdade de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Lacerda, mais uma vez, satisfação de conversar com você. A minha primeira pergunta, hoje eu topo com uma notícia que me chamou a atenção. Banco Central deve passar ao Tesouro 500 bilhões de reais de lucro com o dólar. O que é isso, hein? O Banco Central agora virou especulador, Lacerda, ou sempre foi? Na verdade, o Banco Central, como nós temos no Brasil o monopólio do controle cambial, né? Então todas as transações, se um de nós fizer uma exportação, por exemplo, nós não vamos receber em dólares, nós vamos receber o equivalente em reais, e esses dólares permanecem no Banco Central. Da mesma forma como, ao fazer uma importação, nós não despendemos diretamente dólar, mas sim o equivalente em reais, né? Então, esses são os aspectos. Então, o Banco Central administra esses recursos, a sobra desses recursos forma as reservas cambiais. Atualmente, o Brasil tem cerca de 340 bilhões de reais de reservas cambiais, e essas reservas, elas contabilizam um lucro ou prejuízo a depender do comportamento do real frente ao dólar, não é mesmo? Então, como houve uma desvalorização do real, isso é um ativo do Banco Central em dólares, isso significa que ele teve um ganho em reais. As Então, reservas são em dólares, reais, né, que você falou, 340 bilhões de dólares, não de reais. 340 bilhões de dólares, Sim. Isso foi acumulado ao longo dos últimos 10 anos, principalmente, né? A realidade brasileira não era no passado assim, e houve um progresso muito grande nesse sentido, o que é um ativo para o país. E o ganho fiscal desse processo, que é então derivado da desvalorização, se transforma num benefício que pode ser aproveitado, e o que o Banco Central vai transferir isso para o Tesouro. Professor, olhando para a iniciativa privada, para o mundo das empresas, que muito preocupa também, não é? Porque é o grande gerador de empregos. Hoje a notícia da economia é o pedido de recuperação judicial da Latam nos Estados Unidos. Isso, por enquanto, não afeta a operação da empresa no Brasil, mas é claro que a grande dúvida é quando as regras da quarentena forem flexibilizadas, de que forma a atividade econômica vai ser retomada em todas as esferas, né? Pelas micro, pequenas e pelas maiores empresas. Qual é o cenário que o senhor está enxergando para isso agora, professor? Bem, a economia, evidentemente, depende da evolução da pandemia. Infelizmente, os nossos números aqui no Brasil, e particularmente em São Paulo, em termos de número de vítimas e número de infectados, é bastante significativo. Quer dizer, nós, infelizmente, não conseguimos ainda reduzir a chamada curva, né, de efeito da doença. Isso significa que, na ausência de uma vacina, um medicamento seguro para combater esse fato, nós ficamos à mercê do quê? De dois aspectos. Primeiro, do isolamento, certo? E segundo, da capacidade de assistência do próprio sistema hospitalar, né? Então, o que vai ocorrer é o seguinte, quer dizer, a flexibilização ou não vai se dar de acordo com as pesquisas, de acordo com a testagem, né, que poderá começar a ser realizada e ir liberando gradualmente. Alguns setores da economia sentem mais esse impacto. Por exemplo, o setor aéreo, né? Então, hoje só viaja quem tem extrema necessidade. Então, houve uma queda substancial no setor aéreo e, evidentemente, isso afeta a todas as empresas do setor, motivo pelo qual tem motivado inclusive pedidos de recuperação judicial. E a retomada será muito lenta, porque são vários aspectos que estão influenciando. A saída da pandemia, a retomada da atividade econômica, que será muito lenta, né, a julgar pelos indicadores da saúde no Brasil, que ainda são muito complexos. Professor Antônio Correia de Lacerda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está estudando um refis do coronavírus, um refinanciamento para parcelar tributos, né, para comerciantes e para outros setores também da nossa economia. Como que o senhor vê essa proposta? É uma ajuda importante no momento desse para a reativação da economia quando a gente tiver já as medidas de isolamento social flexibilizadas? Eu vejo que é uma medida emergencial em função do quadro dramático, né, que vivem as empresas, porque, evidentemente, na ausência da capacidade de faturamento,
né, e com a escassez de crédito também muito significativa, é um outro ponto que o governo terá que agir rapidamente, né, irrigar o sistema de crédito, os bancos, e fazer esses recursos chegarem em condições favoráveis até as empresas, especialmente as pequenas e médias. Mas o outro lado da história, que é a tributação, né, os impostos, também representam um ônus do ponto de vista das empresas e uma receita para o Estado, mas é preciso agora flexibilizar esse processo. No caso do Refis, você está programando, então, aqueles inadimplentes, né, para tentar recuperar a arrecadação do ponto de vista do Estado e dar algum fôlego para essas empresas. Então, todas essas medidas serão necessárias, tanto do ponto de vista do crédito, do financiamento, do diferimento de impostos, né, ou seja, postergação do pagamento e um refis para, vamos dizer, facilitar o pagamento dos inadimplentes. Isso, infelizmente, é uma consequência, né, da dramaticidade da crise econômica, que afeta a qualidade das empresas, afeta o nível de emprego, de renda, e, evidentemente, todas essas medidas servem, num primeiro momento, para amenizar o efeito da crise. Num segundo momento, elas serão importantes, junto com outras medidas que terão que ser tomadas para o início da retomada. Bom, não precisa nem ser economista para saber que nós vamos sair dessa pandemia aí com um rombo imenso nas contas públicas. O senhor vê condições aí para aumento de impostos ou até criação de impostos como o do cheque, a CPMF? Bem, a pior medida, né, no momento de uma crise do tamanho que a gente está enfrentando é um aumento de impostos, né, especialmente se ele for generalizado. E o imposto sobre transações financeiras, a antiga CPMF, né, que se veicula vez ou outra de ser retomado, evidentemente é uma distorção a mais num sistema tributário brasileiro, se ela vier a ser adotada, já complexo e injusto, né? Isso porque, ao contrário do senso comum, o imposto sobre transações financeiras, ele acaba onerando o mais pobre. Alguém pode perguntar, não, mas espera aí, o mais pobre não é quem faz as grandes transações financeiras. Sim, mas ele compra produtos e, evidentemente, esses impostos são repassados aos produtos, né? Então, ele tende a ser regressivo relativamente à renda, porque ele representa pouco percentualmente para os ricos, mas poderá representar, no efeito cascata repassado aos produtos, um ônus adicional para os mais pobres. Então, é preciso sim enfrentar o tema da reforma tributária. Os dois projetos que se encontram, mais conhecidos, que se encontram no Congresso, são a PEC 45 e a PEC 110, propõem uma reordenação dos impostos indiretos, ou seja, aqueles que incidem sobre os produtos. Mas não ataca a questão da regressividade, por exemplo, na tributação direta, que é sobre renda, patrimônio, essas coisas todas. Então, é preciso, inclusive, um projeto muito mais ousado de reforma tributária para corrigir as injustiças, dotar o Estado de mais recursos para enfrentar depois o ônus de ter que ter gasto mais com a pandemia e, terceiro, torná-lo mais simples e transparente. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, economista, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O Zé Paulo perguntou sobre rombo nas contas públicas, não é, professor? E agora começa a ser discutido no Congresso e vai ter que ser, essa decisão vai ter que ser tomada em breve, a possível prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 por mais alguns meses. A aprovação inicial era o pagamento por 3 meses. O senhor defende essa prorrogação e acha que o país tem como pagar essa conta, professor? Primeiro é importante que se saiba o seguinte, quer dizer, na verdade, o Estado, diante de uma crise da dimensão que nós estamos tendo, que é a maior crise da história econômica mundial, a maior crise da história econômica brasileira, e que necessariamente implica mais recursos, né, seja para o sistema de saúde, seja para assistir pessoas e empresas em dificuldades, não há outra alternativa senão o Estado criar recursos para isso. O Estado detém um monopólio de emissão monetária e de emissão de dívida. E ele precisa utilizar esse poder de monopólio que lhe confere para atacar os efeitos da crise. Isso representa mais déficit público? Sim.
Isso representa aumento da dívida pública? Sim, em termos absolutos e em termos relativos. Por quê? A dívida em valores absolutos estará subindo e o PIB caindo. Portanto, a relação dívida-PIB deve crescer significativamente. Nós podemos chegar, em 2 anos, a um nível de dívida pública proporcionalmente ao PIB da ordem de 100% do PIB. Agora, existe alternativa? Não existe alternativa. Se o Estado não fizer isso, ou seja, se ele não ampliar os seus gastos, o que vai ocorrer é que a depressão será mais profunda. E, em última instância, o Estado também perderá, porque ele perde a arrecadação. Quando ele faz o gasto, ele se beneficia do efeito multiplicador desse gasto, se ele for bem feito, na infraestrutura, nos programas sociais, no combate à crise. Por quê? A movimentação econômica gerará, no médio prazo, o pagamento de impostos de volta ao Estado, né? Então, por isso que a maioria dos Estados nacionais mundo afora estão ampliando o seu déficit e a sua dívida. No caso da ajuda emergencial, o primeiro drama é que ela está pessimamente gestada, pessimamente administrada, gerida, não é? Porque já na sua introdução, houve, primeiro, uma dificuldade enorme das pessoas terem acesso a esse quadro. Até hoje tem gente que não tem sequer acesso à primeira parcela. Então, é preciso tratar, sim, da questão, é preciso socorrer as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e, quanto mais durar a pandemia e os seus efeitos e as medidas necessárias para combatê-la, maior terá que ser a assistência por parte do governo. Bem, eu queria agradecer ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, economista, mais uma vez falando conosco aqui, ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, muito obrigada, hein? Até uma próxima vez aqui com a gente. Obrigado, uma saudação aos ouvintes e a vocês todos. Muito obrigado.